Vamos então resolver mais uma ficha de exercícios, a ficha número 10. Vai tratar de números até à centena de milhar. Esta ficha tem 4 perguntas. Vamos então começar pela primeira. A primeira pergunta diz-nos o seguinte: escreve os números na tabela. Portanto, temos uma tabela com as duas classes, a classe das unidades e a classe dos milhares. E temos aqui números por extenso e temos que traduzi-los para a respectiva tabela. Por exemplo, o exemplo diz-nos aqui 75 dezenas de milhar. 75 dezenas são 750 mil, não é? 750 mil, 750 milhares. Portanto, as unidades, a classe das unidades é 000. E, portanto, nós temos que fazer a análise dos números e preencher a tabela. Depois temos duas questões que veremos sequencialmente. Pouso o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. 75 dezenas de milhar. Uma dezena são 10. 75 dezenas é 75 vezes 10, ou seja, 750. 75 dezenas de milhar é 750 vezes 1000, ou seja, 750 mil. Portanto, como nós vemos aqui por extenso, temos 75 dezenas. 75 dezenas são 750. 750 o quê? Milhares. Então, o algarismo da direita vai coincidir com as unidades de milhar, porque nós estamos a falar em 75 dezenas de milhar. Portanto, 75 dezenas são 750 unidades. De quê? De milhar. 750, o zero coincide com a unidade de milhar. 750 mil. O segundo exemplo, nós temos 190 centenas e 3 dezenas. Uma centena são 100. 190 centenas é 190 vezes 100, ou seja, 19 mil. Portanto, temos aqui 3 zeros. 1, 2, 3. 19 vezes 1 dá 19 e depois 3 zeros. E temos então 3 dezenas. Uma dezena são 10, 3 dezenas são 30. Portanto, somando, 19 mil com 30 dá 19.030, não é? Baixa o 9 e baixa o 1. Portanto, 19.030. Portanto, de 190 centenas, se reparaste, nós temos o número 190, o algarismo da direita vai coincidir com a ordem das centenas. O zero coincide com a ordem das centenas. Nós temos 190 centenas. Vamos ao exemplo seguinte. 2 centenas de milhar. Uma centena são 100. 2 centenas são 2 vezes 100, são 200. 2 centenas de milhar são 200 vezes 1000, ou seja, 200 mil. Se temos aqui 2 centenas de milhar, 2 centenas são 200. 200 quê? Estamos a falar em milhares. O algarismo da direita, do 200, vai coincidir com a unidade de milhar. Portanto, 200 mil. A classe das unidades é toda preenchida com zeros. Vamos ao seguinte. Temos então 35.309. 35 mil é 35 vezes 1000, ou seja, 35 mil. Mais 309 unidades. 35.309. Portanto, vamos somar 35 mil com 309. Isto vai dar... Baixas o 0, baixas o... Aqui 0 mais 3 é 3, baixas o 5 e baixas o 3 é 35.309. Portanto, preenchendo da direita para a esquerda, temos 35 mil. 35, repara, 35, o algarismo da direita vai coincidir com a unidade dos 1000, das unidades de milhar, portanto 35.309. Resumindo, o que é que nós temos? Temos 75 dezenas de milhar, 75 dezenas são 750 milhares, 750 milhares, o zero dos 750 vai coincidir com a unidade de milhar. Depois temos 190 centenas e 3 dezenas. 190 centenas são 19 mil, não é? E 30. 19 mil, o 9 vai coincidir com os 1000, com a unidade dos milhares, e 30, 0,30 unidades. Depois temos 2 centenas de milhar, 2 centenas são 200, 2 centenas de milhar são 200 mil, portanto vamos ter 200 mil. O zero da direita vai coincidir com as unidades de milhar, nós estamos a referir-nos a 200 mil. E o resto das ordens são preenchidos com zeros. E finalmente temos o 35.309. 35 mil, o 5, que é o algarismo da direita, vai coincidir com o 1000.
35.000 e agora 309 unidades. 3 centenas, 0 dezenas e 9 unidades. Vamos então seguir para a primeira questão. Faz a leitura por classes dos números escritos na tabela e vê o exemplo. Portanto, fazer a leitura envolvendo apenas as classes. Aqui temos 750 milhares, 750 quê? Milhares e 0 unidades. No número seguinte temos 19.030, temos 19 milhares e 30 unidades. A seguir temos 200 milhares e 0 unidades. E finalmente no último temos 35 milhares, 309 unidades. Segunda questão, faz a leitura por ordens do menor número escrito na tabela. A primeira coisa que temos de nos questionar é qual é o menor número, não é? Portanto, qual é ou quais são os menores números. Como nós vemos aqui, dos 4 números, o que tem a menor classe dos milhares é o segundo número, isto é, 190 centenas e 3 dezenas, ou seja, o número de 19.030. Porquê? Porque a classe dos milhares deste número é 19, a seguir vem 35, que é o maior, e depois vem o 200, e finalmente vem o maior de todos eles, que é o 750. Portanto, podemos ordenar os números pela classe dos milhares. 19, 35, 200, 750, certo? Portanto, no nosso caso, o nosso número é uma dezena de milhar, 9 unidades de milhar, 0 centenas, 3 dezenas e 0 unidades. Portanto, está ali do número, tendo em conta as suas ordens. Vamos então à segunda pergunta. Faz a decomposição dos números de acordo com os exemplos. 485 pode ser decomposto em centenas, dezenas de unidades. 400 mais 80 mais 5. 400 são 4 centenas. 80 são 8 dezenas e 5 unidades. Portanto, decompor o primeiro número em centenas, dezenas, unidades e depois quantificar as centenas, as dezenas e as unidades. Pôs o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. 485, vamos ver o exemplo. 485 é um número constituído por 5 unidades, 8 dezenas, ou seja, 8 vezes 10 são 80 unidades, e 4 centenas, ou seja, 4 vezes 100, 400 unidades. Recorrendo ao algoritmo, podemos confirmar se a adição das três parcelas vai dar o número 485. 400 mais 80 mais 5. 0 mais 0 mais 5 dá 5. Não vai nem atrás. 0 mais 8 dá 8. Não vai nem atrás. 4, baixas o 4, dá 485. Portanto, 485 temos 400 mais 80 mais 5, ou seja, 4 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. Vamos ver o exemplo seguinte. 1624 é um número constituído por 4 unidades, 2 dezenas, 2 vezes 10 dá 20, 6 centenas, 6 vezes 100 dá 600, e uma unidade de milhar, 1 vezes 1000 dá 1000. Podemos recorrer ao algoritmo para confirmar se a adição vai nos dar o nosso número. 1000 mais 600 mais 20 mais 4, portanto aqui é 0, mais 0 mais 0 mais 4 é 4, não vai nem atrás. 0 mais 0 mais 2 dá 2, não vai nem atrás. 0 mais 6 dá 6 e baixa-se o 1, não é? Portanto, temos 1000, que é a primeira parcela, mais 600, mais 20, mais 4. Ou seja, temos uma unidade de milhar, temos 6 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Vamos ao número seguinte, 23.505, é um número constituído por 5 unidades, 0 dezenas, 0 vezes 10 dá 0, 5 centenas, 5 vezes 100 dá 500, 3 unidades de milhar, 3 vezes 1000 dá 3000, e 2 dezenas de milhar, ou seja, 2 vezes 10.000 dá 20.000. Recorrendo ao algoritmo da adição para confirmar se a adição confirma o nosso número, temos 20.000 mais 3.000 mais 500 mais 0 mais 5, aqui dá 5, não vai nem atrás, baixas aqui os zeros, também, aqui não vai nem atrás, é 5,
Aqui também não vai nenhum atrás, 0 mais 3 é 3 e baixas o 2, certo? 23.505. É constituído por 20.000 unidades, mais 3.000, mais 500, mais 0, mais 5. Ou seja, 2 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 3 unidades de milhar, 5 centenas, 0 dezenas, 0 dezenas e 5 unidades. Vamos ver finalmente o último, 148.781. É um número constituído por uma unidade, 8 dezenas, 8 vezes 10 são 80, 7 centenas, 7 vezes 100 são 700, 8 unidades de milhar, 8 vezes 1000 são 8.000, 4 dezenas de milhar, 4 vezes 10.000 são 40.000 e uma centena de milhar, 1 vezes 100.000 é 100.000. Recorrendo ao algoritmo para confirmar se a adição vai dar o nosso número, temos 100.000 mais 40.000 mais 8.000 mais 700 mais 80 mais 1. Aqui na primeira ordem dá 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 1 dá 1, não vai nenhum de trás. Aqui temos 8, também não vai nenhum de trás. Aqui temos 7, também não vai nenhum de trás. Baixas também aqui o 8, também não vai nenhum de trás. O 4 e finalmente baixamos o 1, né? 148.781. Portanto, é constituído por 100.000 unidades, 100.000, mais 40.000, mais 8.000, mais 700, mais 80, mais 1. Ou seja, é constituída por uma centena de milhar, 4 dezenas de milhar, 4 dezenas de milhar, 8 unidades de milhar, 8 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas, 8 dezenas e uma unidade. Portanto, está confirmada a decomposição. Portanto, resumindo, o que é que nós temos? No primeiro número temos 400 mais 80 mais 5, cá está, 400 mais 80 mais 5, ou seja, 4 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. No segundo número temos 1624, temos 1000, mais 600, mais 20, mais 4, ou seja, uma unidade de milhar, 6 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. O terceiro número temos 20.000, mais 3.000, mais 500, mais 0, mais 5. Ou seja, 2 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 3 unidades de milhar, 5 centenas, 0 dezenas e 5 unidades. Finalmente o último, temos 100.000, mais 40.000, mais 8.000, mais 700, mais 80 e 1. Ou seja, uma centena de milhar, 1 vezes 100.000, 4 dezenas de milhar, ou seja, 4 vezes 10.000, 8 unidades de milhar, ou seja, 8 vezes 1000, 7 centenas, ou seja, 7 vezes 100, 8 dezenas, 8 vezes 10 e uma unidade. Vamos então resolver o exercício número 3, que diz o seguinte: utilizando os algarismos 4, 7, 6 e 5 e sem os repetir, encontra 3 números pares, 3 números ímpares, o menor número possível determinado em 5. Pôs o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Antes de iniciar a resolução, eu recordo que é necessário termos conhecimento dos conceitos do que é um número par e do que é um número ímpar. Para isso, deixo aqui um link de um vídeo onde é explicado em detalhe estes conceitos teóricos. De qualquer modo, sabemos então que todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, isto é, o algarismo das unidades, são números pares. Do mesmo modo, se o algarismo das unidades for 1, 3, 5, 7 ou 9, são números ímpares. No nosso caso, os 4 algarismos 4, 5, 6 e 7 permitem escrever sem repetição números de 4 algarismos. Se repararmos, dois deles, o 4 e o 6, se forem o algarismo das unidades, do número de 4 algarismos que pretendemos escrever, estamos perante números pares. Portanto, depois temos aqui as combinações dos outros 3, juntamente com o 4 e juntamente com o 6. Do mesmo modo, os outros dois algarismos, o 5 e o 7, se forem algarismo das unidades, porque são números ímpares, vai fazer com que o número de 4 algarismos seja também ímpar. E depois temos do mesmo modo a combinação dos 3 algarismos com o 5 e a combinação dos 3 algarismos com o 7. Portanto, temos aqui várias hipóteses para cada um dos tipos de números, isto, números pares ou números ímpares.
Vamos então ver as combinações possíveis com o 4 e com o 6. Admitindo então que o algarismo 4 é o algarismo das unidades, ficam-nos os outros três algarismos, os 5, o 6 e o 7. Quais são as combinações de números que nós podemos fazer com estes três algarismos? Como nós sabemos, num dos vídeos anteriores já ensinamos a estratégia. Portanto, manter o algarismo do meio, trocar o das pontas, em primeiro lugar. Portanto, o 5 passa para o algarismo das unidades, o 7 está nas unidades, passa para o algarismo das centenas. Depois, a combinação destes 5, 6, 7, rodamos o 5 para o algarismo das unidades e todos os outros para a esquerda. Portanto, o 5 passa para a direita do 7 e passa a ser o algarismo das unidades e procedemos do mesmo modo. O do meio mantém-se, troca-se o algarismo das unidades com o das centenas. O 6 passa para as unidades, o 5 está nas unidades, passa para as centenas. Fazemos então a combinação horizontal seguinte, isto é, o 6 passa para o algarismo das unidades, os outros dois andam para o lado esquerdo, isto é, para a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Ficamos então com o número 756. Fazemos do mesmo modo a combinação, o do meio mantém-se, trocam-se os extremos, isto é, o 7 passa para o algarismo das unidades, o 6 está no algarismo das unidades, passa para o algarismo das centenas. Então temos aqui as 6 combinações possíveis. 567 mais o algarismo 4, que é o algarismo das unidades, nós estamos a considerar, neste caso, o 675, 756, o 765, o 576 e o 657. Portanto, estas são as combinações possíveis de números, sem repetição, tendo em conta que o algarismo 4 é o algarismo das unidades. Do mesmo modo, para o algarismo 6, fazemos a mesma combinação, só que neste caso, utilizando o algarismo 6 nas unidades, restam-nos os algarismos 4, 5 e 7. Mantém-se o do meio, trocam-se os extremos, 4 e 7, fica o número 457 e o número 754. Depois, na horizontal, passa-se o da esquerda para a direita, isto é, o das centenas para as unidades, e os outros chegam para a esquerda. Isto é, fica então 4 nas unidades, 7 nas dezenas e 5 nas centenas. Mantém-se o do meio e trocam-se os extremos. Portanto, 5 e 4. Temos então 574 e 465. Finalmente, a última troca aqui na horizontal, isto é, o 5 passa para as unidades e, portanto, fica o 4 nas dezenas e o 7 nas centenas. Portanto, mantém-se o do meio e trocam-se os extremos. 5 para as centenas, o 7 para as unidades. Obtemos do mesmo modo mais 6 números, sendo que neste caso o algarismo das unidades é o 6. Do mesmo modo, se os algarismos das unidades forem ímpares, isto é, se forem o 5 e o 7, vamos ter combinações do mesmo tipo. Só que neste caso, sendo o 5 o algarismo das unidades, restam os algarismos 4, 6 e 7. Portanto, as combinações neste caso ficam 4 passa para as unidades, o 7 para as centenas, depois troca na horizontal do 4 para as unidades, fica então, mantém-se o 7, troca-se os extremos. A última troca na horizontal, o 6 passa para as unidades, portanto mantém-se o do centro e trocam-se os extremos. 647. Temos então aqui os 6 números, sendo que neste caso o algarismo das unidades é o nosso 5, não é? Falta ver agora as combinações possíveis para 7. Neste caso, se o algarismo 7 for o algarismo das unidades, temos a combinação dos outros 3, isto é, 4, 5 e 6. Mantém-se o do centro, trocam-se os extremos. Temos aqui já 2. Depois o 4 passa para as unidades, mantém-se o do centro e trocam-se os extremos. Finalmente, a última troca na horizontal, isto é, o 5 vai passar para as unidades, mantém-se o do centro e trocam-se os extremos. Ficamos então com os 6 números, 456, 564, 645, 654, 465 e 546, para além do respectivo algarismo das unidades, não é? Portanto, respondendo à primeira questão, 3 números pares, podemos escolher 3 destes, não é? Eu escolhi neste caso estes primeiros 2, em que o algarismo das unidades é o 4, e escolhi um em que o algarismo das unidades é o 6. Portanto, são números pares, porquê? Porque
o algarismo das unidades são números pares. Portanto, temos o 5.674, o 6.754 e o 4.576. Do mesmo modo, para três números ímpares, escolhemos aqui 3, 1 com o algarismo das unidades igual a 5, 4.675, e 2 em que o algarismo das unidades é o 7, isto é 4.567 e o 5.647. Terceira pergunta, o menor número possível terminado em 5. Portanto, dos números terminados em 5, nós temos 6 possíveis, não é? Sem repetição. Vamos ver qual é o que tem menor algarismo das unidades de milhar. Portanto, temos aqui um com 4 e aqui outro com 4. Temos 2 com 6 e 2 com 7. Então, os menores serão os de 4. Ora, dentro dos de 4, temos que ver qual é o número que tem menor algarismo nas centenas. Temos aqui o 6 e aqui temos o 7. Portanto, não há dúvida que 4.600 é menor que 4.700. Portanto, dos três algarismos a escolher, o menor para a ordem das unidades de milhar é o 4. Portanto, entre o 4, o 6 e o 7, o algarismo menor é o 4. Depois, havendo dois números, temos que ver qual deles é que é o menor. Dos restantes dois algarismos, escolher o menor algarismo para as centenas. Neste caso, temos um algarismo 6 nas centenas e temos um algarismo 7 nas centenas. Portanto, o menor é o 6. Portanto, não há dúvida que o 4.675 é o número menor. Resumindo, o que é que nós temos? Três números pares, o 5.674, o 6.754 e o 4.576. E poderíamos ter outros, não é? A combinação do conjunto 3, como nós vimos, existem vários. Poderíamos ter escolhido outros. Três números ímpares, 4.675, 4.567 e o 5.647. O menor número possível terminado em 5 é o 4.675. Vamos então à quarta questão. O enunciado é o seguinte: na sua viagem do planeta Maquineta até à Terra, o Alfa contou 265.409 estrelas, faz uma leitura deste número e escreve-a por extenso. Pousa o ouvido para resolver essa questão, depois já mostra a solução. Vamos então ver. Temos aqui a tabela das classes das unidades e da classe dos milhares, portanto 6 ordens no total. Vamos então escrever o nosso número, 265.409, cuja leitura por extenso é 265.000, estamos a ler a classe dos milhares, 409 unidades. Portanto, temos 265.000 na classe dos milhares e 409 unidades na classe das unidades. Resumindo, o que é que nós temos? A leitura do número 265409 tem uma parte do lado esquerdo de três algarismos, que se lê como 265.000 e pertence à classe dos milhares, e temos outros 3 algarismos à direita, que pertence à classe das unidades e que se lê como 409 unidades, não é?